E aí, galera, tudo bem? Bora aqui ver mais um vídeo do nosso canal. Ver o que a mídia esportiva vem falando do nosso São Paulo hoje, que enfrenta a Inter de Limeira. Ver o provável time titular que o São Paulo vai jogar hoje. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo aí. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Seguinte, André, o Palmeiras jogou em Brasília ontem e o São Paulo joga em Brasília outra. E joga em Brasília hoje. A minha pergunta é, por que os times de São Paulo estão jogando tanto aí? Um abraço, meu querido. Fala, Fred. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Prazer falar contigo também. Brasília é a segunda casa do Paulistão essa semana, a gente pode falar assim. É o seguinte, Fred, o Palmeiras era visitante do Água Santa. O Água Santa vendeu o mando de campo para uma empresa aqui de Brasília, visando aumentar a arrecadação, já que tem muito palmeirense aqui na cidade. Já o São Paulo tem um acordo com a administradora do Mané Garrincha para jogar aqui no estádio, para usar o Mané como plano B sempre que o Morumbi não estiver disponível. Como essa semana tem show da Shakira no Morumbi, São Paulo veio para cá para fazer 2 jogos. O primeiro é hoje contra a Inter de Limeira, jogo da primeira rodada adiado, porque na época o time estava em Orlando, nos Estados Unidos, disputando a FC Series, Fred. Boa, Andrezão, a gente vai mostrar pra vocês agora. O São Paulo jogou no sábado, né, contra o Red Bull Bragantino. Foi um gol do Matheus Fernandes, vai aparecer na tela aí pra você. Aqui, ó, gol do Matheus Fernandes, bateu de fora da área aqui. E o Andrei, foi o goleiro do São Paulo, foi criticado, né, o Jean Andrei. Como é que o São Paulo vai pro jogo hoje contra a Inter de Limeira, Andrezão? Olha, Fred, a expectativa hoje é de força máxima, viu? O Zubeldia deve escalar os titulares, inclusive com o retorno do Rafael ao gol, já que o Andrei, como você falou, foi criticado, né? A torcida tá brava com ele porque ele falhou no jogo contra o Bragantino. Vamos dar uma olhada, então, na escalação no campinho do São Paulo, que deve ser o seguinte, hein? Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Oscar, Lucas Moura, Ferreira e Caleri. Esse, então, deve ser o São Paulo, que tem como único desfalque o Luciano. Luciano está suspenso pelo 3º cartão amarelo, mas está em Brasília, porque na quinta-feira ele já está disponível. Tem jogo contra o Velo Clube, também aqui no Mané Garrincha. Passar rapidamente a agenda, então, do São Paulo. Hoje, jogo contra a Inter de Limeira. Amanhã e quarta-feira, treino no Mané Garrincha. Na quinta-feira, jogo contra o Velo Clube. Logo depois da partida, o São Paulo já volta aí para sua casa, viu, Fred? Um abraço para você. Campo, aí o provável São Paulo que enfrenta a Inter de Limeira hoje em Brasília. Arnaldo me disse, é isso aí. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo Dias, Alisson, Pablo Maia, Lucas, Oscar, Ferreirinha e Caleri. Lembrando, o Luciano está suspenso. Mas a outra questão aí é o Sabino, não é o Alan Franco? É que o Alan Franco jogou o tempo todo no sábado contra o Bragantino, né? Então, ele vem de uma lesão, né? Então, talvez seja arriscar. O titular é o Alan Franco, mas calhou pela lesão dele entrar no revezamento do time reserva. Então, talvez seja um risco colocar o Alan Franco com 48 horas. Se ele colocar o Rian no lugar do Ferreirinha, ele dá uma quebradinha no que aconteceu no final do Não, mas aí que tá. Aí é... Bom, Não, é quinta-feira. Um grito da torcida tá atendido, vai por linhas tortas. A torcida, parte da torcida, né? Não, tem que tirar o Luciano, tem que tirar o Luciano. Com o Luciano não funciona. Não vai jogar o Luciano porque está suspenso, né? Na verdade, vamos lá. Essa questão, ela precede o título da Copinha, o Rian Francisco. Com o Oscar, qual a melhor formação? Certo? Se com o quadrado ou se com o cara pela esquerda, um Ferreirinha, como foi o ano passado, deixando o Oscar no centro do campo com mais mobilidade. Foi o segundo tempo contra o Mirassol. Funcionou muito bem, mas o São Paulo estava ganhando por 2-1. Então, o Ferreirinha, a única aparição boa dele esse ano foi segundo tempo contra o Mirassol, no lugar do Luciano. Então, deve ser esse time. Acho que esse time precisa ser também experimentado mais vezes, né? Então, para começar, ok. Aí vamos ver depois as trocas e tal. E para quinta-feira, como o Massini falou. O São Paulo viajou com os laterais. Foi todo mundo para Brasília. Até o Muricy foi para Brasília. Não costuma viajar. O São Paulo vai ficar 5 dias em Brasília. Foram o Cedric, o Wendel, né? Tá todo mundo lá. E para mim a maior dúvida é, de fato, o time de quinta. Não exatamente o time de hoje. Acho que o Ferreirinha vai começar. Quinta é lá também. Quinta é lá também.
Exatamente. Interlagos contra o Velo Clube. Então, Maninha é molinho, hein, também. Os dois jogos. Seria molinho, como disse o Zubel Dias, foram os dois no estádio do São Paulo, onde o São Paulo normalmente ganha. Mas agora Mané não, Garrincha, né? Com a torcida na corneta não é bom você pegar uma torcida? Ficou uma coisa como com o Palmeiras. Pô, o Abel ficou feliz que as crianças estavam lá, ninguém estava pedindo. Normalmente é assim. Normalmente assim, o São Paulo no Morumbi, São Paulo no Morumbi. Eu sei disso que é o São Paulo no Morumbi. O Mirassol foi 4 São Paulo. Mas você ter uma torcida menos bélica não é bom? Mas a torcida do São Paulo não é questão de bélica, é o zum, né? Então, lá tem menos, concorda? É sempre claro, assim. mas lá... Ou tinha zum na tirando organizada lá em Mas você Brasília? viu como é que é Brasília? O tamanho do campo? Eu sei. Tem uns carinha lá. Tudo bem. Não é bom pro São Paulo. Viajar... 20 mil pessoas no Estádio Nacional, parece que não tem ninguém. Parece Eu tem sei uma, disso. tem 10 pessoas. A minha questão é outra. Nesse momento, já pensou se o cara vai jogar no Morumbi e com 5 minutos toma um gol e a torcida começa a encher o saco de fora as rebeldias, não sei o quê? Sim, tem isso provavelmente em Brasília não acontecerá. Existe esse risco, sim. É uma outra circunstância. Mas o São Paulo vai fazer os seus 2 jogos como mandante na semana, esse jogo atrasado, em Brasília. O ano passado, todo mundo lembrou, o ano passado contra a Inter foi em Brasília, foi o jogo do Rames. Né? O jogo do Rames. Foi 3-1, não foi? 3-1. O resgate do Rames. E o jogo do Ferreirinha virou titular aquele jogo, coincidentemente. Só que aí foi a Inter vendeu o Mano como o Água Santa vendeu o Mano. Não era mando do São Paulo. Agora os 2 mandos são do São Paulo. Não deixar passar, acabou que não falamos do São Paulo e do Zubeldia, que pediu para ele, aqui. Não é? Chamou para ele uma crise. Fala, pô, vem uma crise, senta no meu colinho aqui, depois do jogo de sábado. Dá a parcial da enquete, eu vou fazer vocês do Trajano. Que a enquete está demonstrando que a gente está falando. O que está fora do normal? Campanha do Palmeiras, 61%. Campanha do Corinthians, 34%. Campanha do São Paulo, 6%. Exato. Né? É isso onde eu queria chegar. O São Paulo, ele, para essa temporada... Aliás, o Santos está contratando um jogador por 12 milhões de euros. Eu não sei como, mas está. Né? Não sei se é o Neymar... O Reuhäuser lá, né? É isso. Roleiser. Reuhäuser. É um bom jogador. É um bom jogador. Não é Rolls Royce, é Roleiser. Rolls Royce é carro. Não, Rolls Royce é o carro do Neymar, que ficou apreendido. Do Neymar. É Roleiser. Então, Roleiser, pronto, tá aí. Porque 12 milhões de euros é a maior contratação do Santos, além daquela do Leandro Damião, na história. E a situação do Santos econômica não me parece confortável para alguém gastar 12 milhões de euros num jogador. Onde eu quero chegar? Isso é tudo antes da temporada. Né? O São Paulo, lá com seus FDICs, mazelas, dívidas enormes, ele para essa temporada, para esse início da temporada, ele decidiu fazer uma coisa. Vou tentar melhorar meu time titular em detrimento do elenco. Vou trazer 4 jogadores, os 2 últimos estão integrados agora, todos sem pagamento de direitos federativos, como esses do Reuhäuser. E o elenco saíram 18 jogadores, entraram 4. Não tem mágica. O Danilo acabou de falar, como o Palmeiras também está com dificuldade de mais saídas do que entradas. No caso do São Paulo, saíram 18, entraram 4. O que quer dizer, Tironi? O time do São Paulo reserva não ganha nem no... Não dá. Não dá. Não dá. Certo? Não dá. Isso pode ter uma... Porque o time reserva de um grande que disputa várias competições, muitas vezes ele é utilizado não só na pré-temporada, durante o brasileiro também, como no ano passado. O time do São Paulo reserva é muito fraco. Né? Hoje o Trajano vai comentar o time titular do São Paulo. Na quinta-feira vai ser o time reserva de novo. E em Bragança, onde o São Paulo... Você sabe que o São Paulo nunca venceu o Red Bull Bragantino em Bragança desde que se tornou Red Bull Bragantino? Nunca. Nem com sei lá quem. E o time reserva do São Paulo foi um fracasso, um fiasco, e ele é um fiasco. No jogo contra a Portuguesa, o Rian Francisco salvou a pele fazendo um gol no final. E a Portuguesa também não é um time muito forte e tudo mais. Aí o que pega, e que está pegando para o Zubeldia, que precisa ter um pouco de percepção.
A torcida do São Paulo, ela já está convencida, eu acho que o time reserva é ruim. E ela prefere, em vez do reserva, ver os moleques da base. Se é para perder, se é para arriscar, que seja com o Rian e não com o Eric, entendeu? Em resumo. É isso que está pegando. E pegou, e acho que ele foi inábil na partida de Bragança. A escolha do Alves, o menino campeão da Copa São Paulo, para começar o jogo, foi acertada, porque o moleque entrou com respaldo, apoio da torcida, o moleque foi bem. Mas não colocar os outros moleques, sobretudo o Rian, durante o segundo tempo, por exemplo, foi um erro estratégico. E vai pegando, né, a antipatia a essa situação, a questão da utilização ou não da base, já tá colada no Zubeldia como uma tatuagem. E o cara tem que entender isso. Porque, vamos ver como é que vai funcionar na próxima experiência do time reserva na quinta-feira contra o Velo. Ou hoje, quando o São Paulo não terá, pela primeira vez, um titular suspenso. Não por acaso o Luciano. Então, abre uma vaga no time titular. Veremos quem vai jogar, quem vai entrar e tudo mais, né? E o São Paulo é isso. O São Paulo é quando joga o time principal, que não é imbatível, não. Tem cheio de problemas com o quarteto, o Mauro acabou de falar, vulnerabilidade defensiva, mas tem muitas virtudes ofensivas. Tanto que ganhou bem do Corinthians, que é o time do Campeonato Paulista. Ganhou bem do Mirassol. Agora, o time reserva do São Paulo não dá para competir. Simplesmente isso. E o Mauro falou outra coisa importante. O goleiro reserva do São Paulo, o Jandrei, com todo respeito, o último lance da temporada passada do São Paulo, que terminava a temporada em baixa, foi aquela bola do Jandrei lá no Newton Santos para o Botafogo fazer o 2-1 na última bola do campeonato. E o Jandrei é um goleiro que cria chances para o adversário. Eu nunca vi um goleiro assim. Ele cria chances para o adversário. Eu só estou pegando o exemplo do Jandrei porque o Corinthians, quando fez maratona, quando usou o time reserva, usou o Hugo. E como é que foi o Hugo em Novo Horizonte? Ele não colocou o Donelli para jogar em Novo Horizonte. Isso que eu estou falando. Então, Donelli começou o campeonato. Né? Fraco. O Hugo ficou fora algumas partidas por conta da amidalite e tal, no começo, né? Quando ele voltou, né, Danilo? Ele jogou todas, com os titulares e com os reservas. Se você tem um time reserva fraco e um goleiro reserva desse jeito, você está pedindo para perder. Simplesmente isso, né? Então, essa é uma outra coisa do jogo de sábado. Veremos como será essa semana com 3 jogos Arnaldo, de choque definido. Eu não sei se eu estou enganado. Não teve um jogo que era o Jandrei no gol e ele pegou para o Chuchu? Ele pega para Chuchu e falha para Chuchu, né? Então é isso aí, galera. Dia difícil hoje para achar a notícia do São Paulo. A mídia esportiva esqueceu do São Paulo hoje, infelizmente. Mas o pouco que a gente conseguiu achar, a gente conseguiu trazer para vocês aqui. Galera, São Paulo aí nesse jogo hoje contra a Inter de Limeira, né? Vai ser um jogo bastante importante para o São Paulo aí. É retomar o caminho das vitórias, já que no sábado o time do São Paulo jogou horrivelmente mal. Confesso para vocês que eu nunca vi um time com tamanha falta de vontade como foi esse time do São Paulo sábado contra o Bragantino. Ah, mas foi os reserva, mas que falta de vontade. Não, eu tava assistindo o jogo, deu nem vontade mais de ficar assistindo o jogo. Alan Franco muito abaixo mesmo, errando os passes que ele não errava. O Juan Trissoldi muito abaixo também. Jandrei, horrivelmente horrível. O Ferrarese deu para perceber que nesse jogo, pro Zubeldia tirar logo essa ideia da cabeça dele de que o Ferrarese é lateral. Cara, a atuação muito abaixo do Ferrarese, também muito perdido mesmo. Porque assim é fácil você jogar num time que tá encaixado, como é o time titular. Um time reserva já é mais difícil, ainda mais contra um time bom como o time do Bragantino, né? O Patrick Lanza também muito abaixo para mim, muito abaixo. Os meio-campo ali, Marcos Antônio e o Bobadilha também mais perdido do que cego em tiroteio. Nossos atacantes fizeram uma partida muito abaixo. O Eric, desde a estreia dele no São Paulo até o jogo contra o Bragantino, o pior jogo dele disparadamente. O Ferreirinha também fez um jogo muito abaixo e o André Silva também muito abaixo mesmo. Para mim, um ponto positivo desse jogo foi a estreia de Matheus Alves. Jogador inteligente,
camisa 10 mesmo, inteligente. E se vocês observaram a movimentação dele, vocês viram a inteligência dele, ocupando muito bem ali os espaços do campo ali, onde o Eric estava atacando pelo seu lado, sobrava um espaço, o Eric vinha pro meio campo, ele ia atacar no lugar do Eric ali como ponta, no meio campo procurando se movimentar e procurando ocupar os espaços ali do campo bem. Cara, jogador muito inteligente, eu sempre falei aqui pra vocês, pode ficar de olho nesse atleta, porque pra mim ele é melhor do que o Rodriguinho. Vamos falar do provável time hoje, né, que vai ter a ausência do Luciano por conta da suspensão dele, mas o time, pra mim, é o time que deveria ser o titular. E eu acredito muito numa goleada desse time do São Paulo hoje contra a Inter de Limeira, muito por conta da formação que o São Paulo vai. Sabino, Arboleda e o Jandrei no gol. Os nossos laterais lá, o Enzo Dias, o Igor Vinícius. Nossa dupla de volante sensacional, que eu tiro o chapéu para essa dupla de volante. Pablo Maia e Alisson. Ali armando o time mais na frente, centralizado. Oscar sem tanta necessidade de marcação. Vai ser um jogador que vai distribuir o jogo, vai ser o verdadeiro garçom. No ataque, de um lado, Lucas, do outro, Ferreirinha, e fazendo a função de centroavante ali, Caleri. Esse é o time, para mim, um time bastante ofensivo e também um time que defensivamente é melhor do que o time que joga no 4-2, no 4-4-2 com o quarteto. Para mim, vai vir uma goleada do São Paulo aí, eu chutaria de 3-0 para cima. De 3-0 para cima. Galera, então é isso aí. Chegamos no final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!